Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seja bem-vindo a essa série de mensagens que estamos começando nesse vídeo chamada Vida Centrada em Deus. É um privilégio ter você aqui comigo e o nosso ponto de partida é o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que eu vou ler para você aqui. Um pequeno trecho das Escrituras que diz o seguinte, 1 Timóteo 4, 8, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Piedade. O objetivo da mensagem que trago agora é responder às perguntas: o que é piedade e de onde ela vem, como ela é produzida na minha vida, o que eu posso ganhar tendo a verdadeira piedade no meu viver. O primeiro aspecto da piedade para o qual eu chamo sua atenção é a importância da piedade, porque isso fica muito evidente nas palavras aqui do apóstolo Paulo. Ele diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, ou seja, ele tem algum valor. Eu mesmo tive um acidente grave no joelho, rompi um dos meus ligamentos, e o exercício físico foi muito importante para mim, a fisioterapia. 3 vezes por semana após a cirurgia, recuperando a força, o movimento da perna. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria, de certa forma, aleijado. Mas veja, comparado à importância do exercício espiritual, que visa alcançar a piedade, o exercício físico vale muito, muito pouco. Ou seja, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, diz o apóstolo Paulo, porque tem promessa da vida presente e da futura. Exercitar-se para eu me tornar mais e mais piedoso é muito melhor do que exercitar-me fisicamente, porque traz benefícios que são para essa vida e benefícios para a vida futura, para a vida eterna. Então a gente pode dizer com certeza que o maior elogio a um cristão é ele ser chamado de piedoso. Mas entendemos a importância da piedade, mas o que ela significa? A palavra piedade aparece algumas vezes na Bíblia. Eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Embora, porém, ela não apareça tantas vezes, a Bíblia toda é um livro a respeito da piedade e você vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade, diz Paulo a Timóteo. No capítulo 6 ele escreve: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. No capítulo 6 ainda, versículo 11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Outra ocorrência da palavra piedade é em Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Em Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Em 2 Pedro 1:3 diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E 2 Pedro 3 diz: vivam de maneira santa e piedosa. Então, olhando para essas passagens bíblicas todas que eu mostrei aqui, nós vemos que piedade não é um luxo espiritual, que é uma opção para o crente, ou era algo dos cristãos do passado que tinham que ser piedosos, ou daqueles que hoje são super crentes. Não, a piedade é para quem é crente mais sério com Deus. Não, é um dever e é um privilégio de cada cristão seguidor de Jesus Cristo, e todos nós temos à nossa disposição tudo o que precisamos para sermos verdadeiramente piedosos. Mas eu volto à pergunta: o que é piedade? Qual o significado disso? Piedade é mais do que um bom comportamento. Às vezes a gente pode confundir achando que piedade é simplesmente eu não beber, eu não fumar, não adulterar, eu dar o dízimo, ir à igreja, então eu sou uma pessoa piedosa. Não é só isso. Piedade não é fazer caridade, ajudar os refugiados, ajudar viciados, ajudar crianças carentes, então eu sou uma pessoa piedosa por causa disso. Também não.
Ser piedoso não significa ser praticante de disciplinas religiosas, disciplinas espirituais. Então, o piedoso é aquele que faz jejum, faz as orações, faz meditações, etc, etc. Isso não é necessariamente ser uma pessoa piedosa. A piedade, ela abrange a totalidade da vida e proporciona o fundamento, ela é o fundamento onde a vida espiritual, a vida cristã genuína realmente é edificada. Eu quero usar um personagem da Bíblia como exemplo do que é piedade. O Enoque. A Gênesis 5:22 diz assim: Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. E lá no versículo 24 diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O que nós podemos perceber aqui é que Enoque andou com Deus e agradou a Deus. E aqui nós então temos as duas ideias centrais da piedade. É a pessoa que anda perto de Deus e leva uma vida que agrada a Deus. Então, piedade é um andar agradável a Deus que procede de um relacionamento de devoção para com esse Deus. Sabe, é impossível você querer edificar um padrão de comportamento correto, cristão, sem o alicerce da devoção a Deus. E aí nós percebemos que andar perto de Deus e agradar a Deus são aquilo que estava no centro do estilo de vida de Enoque. A vida dele era centrada nisso, em Deus. Deus era o ponto focal, Deus era a estrela polar da sua existência, Deus era a sua bússola, o seu epicentro. E assim nós entendemos que é a piedade. Eu tenho uma expressão simples, resumida, para explicar isso. Piedade é devoção em ação, é devoção na prática, uma atitude pessoal para com Deus de devoção e que resulta, que traz consigo ações que agradam ao Senhor. Tem uma definição aqui de William Law que diz o seguinte: devoto é a pessoa que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes de sua vida como partes da devoção, piedade, tudo realizado em nome de Deus e sob as normas tais que se conformam com a glória de Deus. Não é só sentimentalismo, não é só padrões morais rigorosos. Piedade não é só praticar disciplinas religiosas e também não é praticar caridade. O diferencial da verdadeira piedade é esse foco da vida toda centrada no contorno, no entorno de Deus. É a devoção a Deus que vai ser então um manancial, a fonte de um caráter e um estilo de vida piedoso que vai levar você e a mim a nos comportarmos de maneira agradável ao Senhor. Então, aumentando e ampliando a nossa definição, piedade é a devoção a Deus que resulta em uma vida agradável a Ele. Deixa-me dar uma ilustração. O quanto você agrada a determinada pessoa, por exemplo, um cônjuge. O quanto você faz as coisas para agradar essa pessoa, ou talvez um namorado, uma namorada. O quanto você se esforça por agradar, dar um presente, um bombom, dizer algo bacana, fazer uma coisa gostosa junto. O quanto você se esforça por agradar essa pessoa é o quanto você a estima primeiro, o quanto você a quer bem, o quanto você a ama. E com Deus funciona exatamente da mesma coisa. À medida que eu desenvolvo para com Ele amor, devoção, afeição, à medida que eu estou perto de Deus e o estimo, então eu vou querer agradá-lo, vou querer satisfazê-lo, vou querer deixar Deus feliz. E essa seria a essência da piedade, a devoção a Deus que resulta numa vida que é agradável a Ele. Eu quero partir agora para o próximo tópico do nosso estudo. Nós vimos a importância da piedade e o significado da piedade, e agora quero falar sobre a fonte da piedade. E a piedade tem 3 elementos essenciais. Eu quero que você imagine aí um triângulo, eu vou mostrar para você na tela, um triângulo que representa a piedade. A piedade vai ser representada por esse objeto gráfico, um triângulo. Esse triângulo tem 3 elementos, 2 estão na base, propositalmente, e o outro ponto, outra parte do triângulo é o ápice, está na parte de cima. O primeiro tópico da piedade, a primeira base, a piedade vem do temor de Deus.
O piedoso é uma pessoa, em primeiro lugar, que teme a Deus, tá? Por exemplo, quando nós pensamos em temor, nós pensamos num conceito antiquado, ultrapassado, mas sabe, temor é um bem, é algo bom, e Deus diz que é algo bom que Ele produz em nós, é um favor que Ele produz em nós. Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Veja, o bem que Deus tem a fazer por nós e que Ele promete a fazer a nós, a primeira coisa que Ele diz, o maior bem que Ele diz é nos fazer temê-lo de coração para não nos desviarmos dele. Então você vê que o temor a Deus é o maior bem que o próprio Deus pode fazer e pode nos dar. Para o Filho de Deus, o temor a Deus basicamente é uma veneração e uma honra, uma reverência e um respeito para com Ele. Essa é a atitude de temor. 1 Pedro 1,17 diz: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Veja que Pedro nos chama a uma vida em que nós tememos o nosso Pai, nós veneramos e honramos, temos reverência e respeito para com Ele, e isso afeta o nosso modo de agir, o nosso portar-se. O temor se concentra na majestade de Deus. Quando você percebe Isaías, Pedro e João tendo visões que eles tiveram do Senhor, as visões que eles tiveram geraram temor, um profundo senso de veneração, de honrar a Deus, de reverenciar e respeitar esse Deus, de auto-humilhação e quebrantamento. É isso que surge no nosso coração, né? E que suscita, produz em nós adoração e culto, porque nós temos devoção para com esse Deus. O crente piedoso, ele é piedoso porque primeiro ele contempla a majestade de Deus, ele contempla o quanto ele é glorioso. Ele também percebe a glória de Deus, a graça, o amor, mas não apenas isso. Antes disso, para não ser um fiel presunçoso, insolente, essa presunção, por exemplo, muitas vezes é vista numa maneira de orar supérflua, vã e fútil, né? Você percebe que os fiéis na Bíblia que realmente temiam a Deus se dirigiam a Ele com absoluta reverência. Em nossos dias, parece que nós temos exaltado muito, dado muita ênfase ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, e estamos excluindo o que vem antes, que é o temor devido a Deus. E aí nós acabamos sendo pessoas e uma geração de pessoas que não honra a Deus como deveriam honrar. Quero citar uma frase aqui de Albert Martin, diz o seguinte: os ingredientes essenciais do temor de Deus são, primeiro, conceitos corretos sobre quem Deus é. Segundo, um senso penetrante da presença desse Deus. E terceiro, uma consciência constante de nossa obrigação para com Ele. Esse é um bom resumo do que significa temer a Deus. Eu sei quem Ele é, de acordo com as Escrituras. Eu sei que Ele está comigo o tempo todo e eu tenho consciência dos meus deveres para com Ele. E isso seria uma boa definição de temor a Deus. E aí a prova prática do temor é a obediência. Deuteronômio 6 diz assim: desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. É muito interessante essa conexão que Moisés faz entre o temor e a obediência. Vocês vão temer a Deus e vão obedecê-lo. Isso aparece também no livro de Levítico. 16 vezes no livro de Levítico aparece a expressão eu sou o Senhor. E essa expressão eu sou o Senhor, ela aparece no meio de diversas leis que Deus dá para o seu povo, dando a entender o seguinte: a obediência às leis deve fluir da reverência para com Deus, a certeza de que Deus é o Senhor. Então entenda isso: se verdadeiramente nós reverenciamos o Deus Criador dos céus e da terra, nós vamos obedecer a Ele, visto que todo ato de desobediência é uma afronta à dignidade e à majestade do próprio Deus. Vamos voltar para o nosso triângulo. O piedoso, ele é piedoso porque, em primeiro lugar, ele teme a Deus, e em segundo lugar, em decorrência disso, ele é capturado pelo amor de Deus. Ele aprecia, mais do que tudo, o amor divino. Quero chamar a atenção
para algo em particular a esse respeito. Só o cristão que primeiro teme a Deus, e só ele, pode de fato desfrutar e ser capturado pelo amor de Deus. Por quê? Porque ao contemplar Deus em sua majestade, ao temer a Deus, esse cristão enxerga o abismo infinito que há entre o Deus Santo e ele, criatura pecaminosa. E aí ele percebe o amor que cobriu esse abismo mediante a morte de Jesus Cristo. Permita-me tentar esclarecer isso um pouco melhor. 1 João 4 diz assim: nisso consiste o amor. Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, ele tem muitas facetas. Ele se manifesta no cuidado para conosco, em nos criar, em nos abençoar, em fornecer para nós o alimento e aquilo que precisamos para a subsistência. Entretanto, o apóstolo João disse que o amor de Deus consiste em que ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui está a beleza do verdadeiro amor a Deus. Salmo 133 diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, veja, a medida do apreço pelo amor que eu tenho, pelo o amor de Deus por mim, ela é proporcional à profundidade do meu temor. Eu jamais escaparia se o Deus Santo registrasse os meus pecados. Eu o temo profundamente. E quanto mais eu vejo Deus nessa sua infinita majestade, santidade e glória que transcende, mais eu fico admirado e espantado com o fato dele me amar, dele me perdoar. E nós sabemos que esse amor e esse perdão foram cumpridos e oferecidos na cruz do Calvário. E ao contemplar tão grande amor, isso gera em mim ainda mais temor pelo Senhor. Em geral, os crentes acham normal se verem cada vez menos pecadores e acabam até fugindo de reconhecer seus pecados, lidar com eles. Mas isso é um grande engano, porque a consciência do amor de Deus só é real, na verdade, e só cresce continuamente à medida que, ao amadurecer na fé, eu percebo o quanto eu sou pecador. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz isso, dos quais eu sou o pior. Paulo se compara com o padrão divino e ao se comparar com o padrão divino, ele vê a si mesmo como o principal dos pecadores. O que ele nos mostra é que não tem como conhecer a Deus de verdade, o seu amor, sem ter o doloroso conhecimento do próprio pecado. Essa é a noção do nosso pecado, junto com a noção correta da santidade divina, que realça a minha noção do amor de Deus por mim. E quanto mais eu vejo o amor de Deus por mim, mais o meu coração procura ser devoto a Ele e adorá-lo, aquele que tanto me amou. E é preciso que nós personalizemos, que você e eu tragamos para nós mesmos o amor divino. Esse amor é para mim, eu sou o pior. Veja, a consciência do amor de Deus não é a consciência de um guarda-chuva que cobre a todos, mas é algo que é por mim, dirigido a mim, pela minha necessidade. Essa consciência do amor divino, do quanto Deus me ama, acaba estimulando ainda mais devoção a Ele. 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange. Então veja, o nosso raciocínio é o seguinte, lembra do triângulo. Eu tenho o temor de Deus, eu tenho uma perspectiva bíblica de que Deus é majestoso, santo, perfeito, puro, imaculado. Isso suscita em mim reverência e respeito, mas também me conduz a uma compreensão do amor divino, porque mesmo que Ele me visse no pecado e na miséria, Ele demonstrou esse amor ao entregar o seu Filho para morrer no meu lugar. E aí eu sou cada vez mais levado à outra parte do triângulo, que é a parte de cima. Então eu tenho o temor de Deus e o amor de Deus que me captura como bases para o anseio por Deus. A pessoa piedosa, ela teme a Deus, ela tem a consciência do amor de Deus e ela deseja mais e mais esse Deus. A verdadeira piedade envolve o nosso anseio, as nossas afeições. A verdadeira piedade desperta dentro de nós um desejo de desfrutar de Deus, da presença de Deus e da comunhão com esse Deus. É um anseio pelo próprio Deus. O Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti.
Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ao contemplar a Deus, com um temor pela sua glória, pela sua majestade, o seu poder, sua santidade. E então eu me demoro nas riquezas da sua misericórdia, porque Cristo me salvou. E aí o meu coração acaba sendo cativado por esse Deus que me amou tanto. Esse Deus totalmente digno. Esse Deus que me ama profundamente. Como não me sentir atraído a Ele? Veja, há um zelo entre muitos crentes que é um zelo equivocado para com Deus. Muitos estão servindo a Deus, lendo a Bíblia, indo ao culto, mas não têm um anseio pelo relacionamento pessoal com Deus. Estão evangelizando muitas vezes, servindo, doando, mas não estão encantados com Deus, não estão fascinados com Deus. Esse zelo não serve para nada, esse zelo não leva a lugar algum. O zelo correto por Deus é um zelo preenchido por afeição por Deus, por admiração por esse Deus santo, esse Deus amoroso, a quem eu me sinto atraído. O relacionamento correto com Jesus, ele acontece sempre em termos de afeto, afinidade, intimidade. É o que percebemos em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, Jesus fala aqui sobre cear conosco. Cear, participar de uma refeição com alguém, naquele contexto da época de João, significava ter comunhão profunda e íntima com essa pessoa. Por isso que Jesus aparece usando essa figura, essa metáfora. Ele nos convida a abrir o coração para termos comunhão com Ele, intimidade e afeto. Essa atração por Deus não nasce apenas num momento de louvor emocionante. Essa atração por Deus não nasce em músicas e melodias que tocam nossos sentimentos. Não nasce também numa vida em que está tudo certinho, as coisas estão boas. Também não. Essa atração por Deus, essa afeição por Deus nasce das duas bases do triângulo da piedade, do temor e do amor. Estar cativado pelo amor de Deus. Eu quero chegar à conclusão aqui, relembrando então que piedade significa a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Devoção a Deus que produz uma vida que agrada a esse Deus. E essa piedade, essa devoção, essa vida centrada em Deus tem 3 ingredientes. Primeiro, eu temo a Deus. Eu tenho para com Deus uma atitude de reverência, respeito e honra porque eu sei quem Ele é. Em segundo lugar, o amor dele por mim me cativa, porque ainda que Ele seja santo, terrivelmente justo, Ele em amor entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. E aí, capturado pelo amor de Deus e tomado de temor por esse Deus, eu tenho na minha alma um intenso anseio por esse Deus. Eu desejo estar na sua presença, eu desejo comungar com Ele. E aqui começa então a verdadeira piedade, a verdadeira devoção, a verdadeira vida centrada em Deus. Eu queria dizer para você 3 coisas para terminar. Primeira, tenha cuidado com caridade sem piedade. Tenha cuidado com moralismo sem piedade. Tenha cuidado com religião sem piedade. Tenha cuidado com essas coisas. Você não pode, por exemplo, fazer doações caridosas para ajudar necessitados. Você não pode apenas querer fazer o que é certo, abandonar aquilo que é errado. Você não pode apenas praticar deveres religiosos como orações, canções, participar de cultos, sem ter um relacionamento com Deus no qual você é capturado pelo temor a Ele e pelo amor dele por você. É preciso que haja anseio por Ele. Sabe, nós erramos quando tentamos fazer as coisas certas sem tomar tempo para andar com Deus, estar ao lado dele, num relacionamento com Ele. Isso é impossível. Tenha cuidado com a espiritualidade falsa, espiritualidade sem temor, amor e afeição. A segunda aplicação que eu deixo é como que eu posso nutrir esse tripé na minha vida. Como que eu posso alimentar temor por Deus, ser capturado pelo amor de Deus e ansiar por Deus. Nós vamos responder na sequência dessa série de mensagens, mas eu quero adiantar aqui para você que Deus, Ele se relaciona conosco, Ele se comunica e Ele se revela conosco pelas Sagradas Escrituras.
Através das Escrituras você vai conhecendo mais e mais o Deus de Isaías, de Jeremias, de João, de Pedro, de Paulo, e você vai aprender a temê-lo. E através das Escrituras você vai conhecer o amor dele por você. E através das Escrituras que isso vai gerar em você o desejo e o anseio por estar perto dele e andar com ele. E em terceiro lugar, eu quero fazer uma referência a Enoque e deixar para você esse apelo e esse convite. Ali, na sua vida, junte na sua vida o andar e o obedecer. O andar com Deus e o obedecer a Deus. E essa é a espiritualidade saudável, essa é a vida centrada em Deus. Se eu apenas quero andar com Deus sem obedecê-lo, eu caio num misticismo vazio, sem sentido, eu vou abandonar a fé logo. Se por outro lado eu quero apenas obedecer a Deus e fazer as coisas que Deus exige, sem andar perto dele, eu caio, sabe no quê? Num legalismo frio, numa obediência vazia e a vela vai se apagar uma hora, o pavio vai se queimar e eu vou ficar esgotado espiritualmente. Eu preciso juntar as duas coisas, andar perto de Deus em devoção a Deus, obedecendo e agradando em tudo. Essa é a verdadeira vida centrada em Deus, baseada no temor dele, no amor que ele tem por mim e no desejo de estar cada vez mais perto do Senhor. Eu espero que você aceite o convite e o desafio, não só de seguir comigo nessa série de mensagens, mas de levar uma vida centrada em Deus, e por isso eu quero orar com você. Senhor, obrigado por nos ensinar o caminho da verdadeira piedade, a devoção, uma vida centrada em Deus, na qual eu estou perto do Senhor e procuro agradá-lo em tudo. Ó Deus, gere em nós mais e mais temor pelo Senhor. Que sejamos mais e mais capturados pelo teu grande amor para conosco. E que assim, ó Deus, ansiamos estar perto do Senhor, desejemos a tua presença, desejemos o Senhor mesmo conosco a cada dia das nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.